Caiu no chão? Bebe água, filho. Tô gravando, tá? Pessoal, bom dia. Tô almoçando aqui e vou reagir. Fazendo essa live aqui pra reagir a live que eu acabei de ver agora do Munhoz, tá? Onde ele entrevistou aqui o secretário. Vou reagir, não assisti tudo ainda, depois eu vou, agora que eu chegar em casa eu vou ver o restante, mas eu vou reagir questão dos candidatos e algumas falas, né? Primeiro que o secretário está perdendo a linha, né? Ele foi dar uma entrevista falando mal de uma mulher parlamentar que está fazendo o serviço dela. Falou mal aí da vereadora, falou que a vereadora tá cuspindo no prato de comer, por coincidência estou almoçando. Aí ele falou que foi perguntado as pretensões políticas, né, do atual mandatário da cidade. E ele pegou e falou assim, que disse que para candidatos deputados, o tio dele, então o prefeito, não vai apoiar ninguém da cidade, porque ele não acredita em ninguém da cidade. Pesado, né, Bem? Você viu isso, Bem? Então, o Ernestinho falou lá num programa lá da rádio que o tio dele não vai apoiar nenhum candidato da cidade porque ele não acredita em ninguém da cidade. Aí foi perguntado também sobre as pretensões para a eleição de 2028 para prefeito, né? E ele falou assim que o prefeito, Mário Celso, tem 3 pessoas em mente. Uma seria ele, que é o sobrinho, outra seria a secretária da Educação, Estela Goda, e o outro, o atual vereador e ex-secretário, Edgar Dourado. Diz que no momento, né, o pensamento dele é essas 3 pessoas, que uma dessas 3 pessoas seria indicada do prefeito para ser sucessão dele. E por quê? Porque falou assim que são pessoas que se comprometeram a seguir a vontade dele, os projetos dele, os planos dele, né? Então é o eu e o meu em primeiro lugar. Calma aí, gente, tô comendo. O eu e o meu à frente do povo de Andradina, né? Então essas são as apostas. Ele vai testar a popularidade de cada um deles, né? Na data de hoje, se a eleição fosse hoje, então os sucessores aí do prefeito Mário Celso, segundo as falas do Ernestinho, seria o próprio Ernestinho, ou a secretária Estela Goda, ou o vereador, ex-presidente da Câmara e ex-secretário municipal Edgar Dourado. E é claro que tudo isso muda, né? Eles testam, né, a popularidade, né? Até lá vai testando a popularidade, ver se engaja tudo. Mas se fosse hoje, o resultado seria hoje. Eu lembrei do Jamil, que eles falam muito mal do Jamil, né? Mas imita todos os passos do Jamil. Vocês perceberam isso? Porque o Jamil foi um prefeito de relevância em Andradina, primeiro prefeito reeleito da história. E ele fez a sua sucessora, a Tamico, que também foi secretária da Educação. E eles vão fazer exatamente em mente a mesma coisa, seguindo os passos do Jamil. Né? Debocharam muito do Jamil pelas trocas de partido, mas só que eles também estão trocando de partido. O prefeito Mário Celso já foi do MDB, já foi do PSDB e agora é do PSD. Né? Então, mas aqui para nós do interior, gente, é normal a troca de partido, porque a gente não escolhe partido, o partido que escolhe a gente. Então a gente tem que ir onde quer a gente, né? Quem escolhe partido são as grandes estrelas nacionais. Esses falam, eu quero ir para tal lugar, recebe. Nós não, né? Nós aqui do interior, a gente tem que aceitar o partido que está disponível. E isso não é nenhuma vergonha, faz parte do processo eleitoral. Né? Então, assim, aí não assisti tudo a live, eu vou voltar a assistir. E então essas 3 falas eu achei muito pesada, né? Primeiro falar mal da vereadora eleita que está fazendo a função dela.
Segundo, falar que o atual mandatário da cidade não acredita em nenhum candidato da cidade para representar no Congresso Nacional e na Lesp, que ele vai apoiar Dilador Borges e Marcos Vignoli. O Marcos Vignoli porque mandou dinheiro para ele, e o Dilador Borges não foi explicado por quê. Mas o critério dele é que ele não acredita nos candidatos da cidade, né? E terceiro, que também é pesado, que ele vai indicar pessoas para suceder eles que dê andamento aos projetos dele, as coisas deles, né? Então eu achei assim, o eu e o meu antes da população. Agora, contra aos deputados, eu fico chateada dessas coisas, sabe, gente? Porque eu sou oficialmente a única pré-candidata estadual séria mesmo, que bateu o martelo, que é para valer. Porque tem alguns pré-candidatos aí que é zoação, tá? Que é fake, outros estão estudando ainda, colocou o nome à disposição, mas não bateu o martelo. Não, a minha candidatura não, a minha candidatura é oficial. E a gente não pode estar falando muito nesse momento de pré-campanha sobre isso, porque tudo vira campanha antecipada, né? E depois lá na frente é impugnado por estar fazendo campanha antecipada. Mas eu sou oficialmente pré-candidato a estadual. E eu fiquei chateada com a live do Munhoz, porque ele falou o nome de todos os pré-candidatos, os oficiais, os pretensos e os zoando, né? Os candidatos que zoam, mas não falou o nome da Neiva Castro como pré-candidata oficial do estado de São Paulo, né? Pelo DC 27. Que vocês podem ligar lá no diretório lá de São Paulo, a minha candidatura é oficial. E eu fui convidada. E isso, a gente, é convite, tá, gente? Ninguém acorda da cama com um pensamento falando assim, hoje eu vou ser candidata. Aí vai lá, liga lá para um partido e fala, vou ser candidata, tá? Bota meu nome aí. Não é assim, não. A gente precisa ser aceita, a gente precisa ser convidada. E eu, graças a Deus, tenho bastante aberturas aí em vários partidos. Alguns não. Alguns não querem nem ver meu nome, mas vários querem sim, tá? E quando eu manifestei interesse, eu fui convidada na hora pelo partido e sou sim pré-candidata, só que o meu nome não foi falado. Aí eu fico pensando, por que essa rejeição em cima do meu nome, né? Por o dia que foi publicado lá no Hoje Mais oficialmente, teve alguns comentários, assim, um falou que a minha candidatura era uma piada, outro falou que uma suposta vitória minha seria um aborto da natureza. E então, assim, não entendo por que essa rejeição. Porque vamos lá, vamos enumerar os requisitos. O que você espera de um pré-candidato a deputado estadual, federal ou qualquer coisa? Você espera que seja uma pessoa que tenha uma formação acadêmica? Eu tenho, tá? Eu sou contadora de formação. Vocês esperam que uma pessoa que seja um representante na Lesp tenha uma especialização? Eu tenho, tá? Eu sou especialista em gestão de pessoas, com experiência trabalhista, inclusive nessa área. E eu sou especialista em finanças, tá? Então, tá aí. Formação acadêmica, especialização eu tenho. Espera que tenha experiência no setor público? Eu tenho 14 anos de carteira assinada como servidora pública, tá? E mais 20 anos em outras funções, inclusive fui bancária. Então, já tenho aí formação acadêmica, tenho especialização, tenho experiência no serviço público. Precisa ter uma boa comunicação? Eu acho que não precisa nem da apresentação, né? Vocês me acompanham aqui, sabem que sim. Tirando um errinho ou outro de português que é local, né? Eu vi pessoas eleitas aí, por exemplo, aqui em Andradina, que falava cortar árvore. E ficou 4 anos de vereador, depois secretário, e continua falando que vai cortar as árvores. Vai cortar as árvores. E foi uma pessoa capacitada, mas era homem, né? Então, assim, eu tenho a formação acadêmica, eu tenho especialização, eu tenho experiência no serviço público, né? Eu tenho uma boa comunicação, eu tenho um raciocínio rápido, eu tenho coragem para falar, né? Eu tenho argumentos para defender a população. Por que a minha candidatura é uma piada? Por que a minha candidatura é um aborto da natureza?
Isso me leva a pensar, gente, que o único requisito que eu não tenho é saco, é pinto, é escroto, né? É próstata. Será que é isso aí que falta para eu ser levada a sério? Então, gente, eu vou fazer um apelo para vocês, mulheres, repensar, porque os homens votam em homens. Agora tem as pessoas trans, né? As pessoas trans votam em pessoas trans, mas as mulheres não votam em mulheres, tá? Os homens não votam. Meu marido aqui, ó, ele fala assim para mim, ó, não segue o discurso nessa seara, porque o homem não gosta desse discurso. O homem é machista, não gosta desse discurso. Se você partir para essa seara, você vai perder votos de homem e apoio da mulher você também já não tem. O marido fala isso, não é bem? É. Não é? Então, ele me dá esse conselho. Ele falou assim, ó, não siga seu discurso por essa seara aí do machismo, do feminismo. Só que, pessoal, eu vou fazer um apelo para vocês, mulheres. O que está faltando para vocês votar nas próprias colegas? Porque eu vejo que eu tenho um índice muito grande de rejeição entre as mulheres, não é entre os homens. É entre mulheres que eu sou rejeitada. Né? E eu acabei de citar para vocês aqui que eu tenho todos os requisitos para ser um excelente parlamentar, tá? Então, eu vou fazer um apelo, porque assim, homens só votam em homens, tá? E as mulheres também estão votando em homens. Agora tem as pessoas trans que votam em pessoas trans, né? Tem seus grupinhos, o professor elege grupinho, artista elege outros artistas, né? Jogador de futebol, jogador de futebol. E as mulheres, quem que vota nas mulheres? Quem que vai votar nas mulheres se as mulheres não estão se unindo? As mulheres estão votando nos homens e depois quer reclamar dos homens, que os homens não fazem políticas públicas para as mulheres, tá? Então, deixa eu acabar meu almoço aqui. Só quis filosofar junto com vocês, tá? Reagir aí à fala do secretário, que eu achei muito pesada. Falar que aqui em Andradina, falar pelo prefeito, né, que não foi o prefeito que falou, mas ele falou que o prefeito que falou, que aqui em Andradina não tem ninguém capaz para ele apoiar, tá? Que ele não acredita nas pessoas aqui, dos candidatos aqui a deputado estadual e federal, daqui em Andradina, para ele apoiar, que ele vai apoiar Marcos Vignoli e Dilador Borges. Né? Então, assim, se depender da linha de pensamento do prefeito, a gente vai continuar recebendo, agradecendo 100 mil reais de merreca de emendas parlamentares. Sendo que a gente poderia estar recebendo 30 milhões, 50 milhões. Uma cidade próxima aqui da gente, uma única cidade, recebeu 130 milhões de emendas parlamentares. Aqui em Andradina, no ano de 2025, eu puxei, só recebemos efetivamente 1,5 milhão. Promessa tem um monte. Vocês vão achar um monte de gente aí que falou que mandou 500 milhões, 600 milhões, mas não chega, tá, gente? Os nossos parlamentares fazem um requerimento, chega lá, pede, eles falam que vão mandar, mas até chegar mesmo na ponta, no povo lá, não chega, tá? E isso é falta de representatividade. E o prefeito, segundo o Ernestinho, falou que nenhum candidato de Andradina, ele acredita. Então, que ele vai apoiar o Dilador Borges e o Marcos Vignoli. E para prefeito, ele vai fazer um sucessor que dê andamento aos interesses dele. Fica aí uma reflexão, tá, pessoal? Vamos almoçar agora, bom apetite. Tô aqui no Tex agora, com a minha família comendo. Fazer aqui uma propaganda aqui pro restaurante, que é muito bom. Tá? E até a próxima.